A unidade do SESC recebeu ontem o escritor César Obeide, de São Paulo. A atividade faz parte da 34ª edição da Semana Literária e acontece simultaneamente em 21 cidades que o SESC atua. Esse ano, a programação tem como tema principal a relação da poesia com as cidades. Eu falei sobre os meus livros juvenis, sobre literatura juvenil, para o grupo de jovens. E aí, agora, no segundo encontro, foram pré-adolescentes. Eu falei um pouquinho mais dos livros infanto-juvenis, mas sempre focando na importância de ler. Não só a gente deixar levar-se pelo mundo do consumo, da propaganda e do entretenimento, e entender que pela literatura podem vir sentimentos como prazer, alegria, sentimentos que nós nos identificamos e podemos transmitir aumentando a nossa experiência de mundo. O escritor e autor de 30 livros conversou com as crianças sobre literatura infantil e juvenil. Ele destacou que os contadores de história não precisam de grandes estruturas para entreter as crianças. Basta ter uma história intrigante. Agora observe, eu não estou com roupa colorida, eu não usei boneco, eu não usei guarda-chuva, eu não usei incenso, eu contei a história. Nada além da história. Então, o que é importante a gente ver nisso? Que as pessoas estão sedentas de histórias, porque as histórias tratam de sentimentos. Claro que a forma, eu mesmo tenho espetáculos de teatro, onde eu uso um personagem para falar, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente hoje está muito preocupado com a forma. É colorido, tem música, tem isso. Não é esse o caso. O caso é a gente ter um bom enredo, uma história que tenha um conflito, uma resolução interessante, que aí todo mundo se interessa. E não é criança, e não é só jovem ou só adulto. Todo mundo se interessa por boas histórias. Emily demonstrou grande interesse em um dos livros comentados pelo autor. Eu gostei muito porque eu gosto dessas coisas como poesia, por isso me interesso. E eu de verdade me toquei quando ele fala principalmente do livro Romeu de Guarani e Julieta Capuleto, porque eu chorei naquela parte. É muito lindo, é interessante como você começa a ler. É gostosa a leitura. Você já leu o livro? Você conhece o livro? Você só pegou o que ele falou ali? Não, eu só peguei o que ele falou, mas eu pretendo comprar o livro para ler, porque de verdade, pelo que ele falou, eu me interessei. Parece ser uma boa leitura. Você já tinha tido algum contato com um escritor pessoalmente? Não, essa foi a primeira vez, mas foi muito gostoso para a gente continuar. Assim, um dia eu quero comprar muitos livros dele, porque é bom sempre ter da criatividade. Eu achei muito legal que ele está na nossa cidade, né, conversando com a gente. E gostei dos livros, da história dele, né? Qual a parte ali da história que ele estava falando que te chamou mais atenção? Do cachorro, que eu achei legal, que ele jogou o cachorro e ele se arrependeu, né? Sobre a era digital, César diz não acreditar que os jovens possam perder o interesse pela leitura e que eles leem muito mais do que antigamente. Ele destaca também que os pais precisam dar o exemplo na hora de ler. Os jovens de hoje leem muito mais do que nós líamos. Qualquer jovem desse devora um livro de 300 páginas. Então ainda é um pouco de receio dos pais em achar que o mundo tecnológico vai substituir a leitura. Muito pelo contrário. Às vezes eles fazem fora de discussão sobre o livro, porque o livro ele pode estar impresso no papel ou ele pode estar numa tela de computador, mas é um livro. Não estou falando em ler site, que é outra coisa. O livro passa por uma revisão, por um cuidado editorial. Agora, eles estão lendo muito, sim. Agora, uma coisa é importante deixar claro, na minha opinião, que se os pais não se envolverem na leitura, a escola não pode fazer. Então, os pais também precisam ler, fazer do mundo dos livros algo mais natural. E não um bicho de 7 cabeças, para que as crianças também se interessem pela leitura. Que eu guardo a leitura dentro do meu coração.